Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora a terceira aula de Estatística para a Geografia e nesse momento a gente vai entrar de fato na estatística. A gente vai agora introduzir alguns conceitos básicos dessa ciência. Lembrando que até o momento a gente estava fazendo o estudo da matemática básica, né? Aquela que vem antes da estatística, que nos permite compreender alguns conceitos aqui dessa área. Bom, a estatística é uma ciência muito importante para todos nós, tanto de humanas quanto de exatas, quanto de biológicas, ciências médicas, enfim, todos precisam da estatística, porque todos nós, nas ciências, precisamos buscar dados a respeito da realidade para compreendê-la melhor. Então, a estatística é a ciência que vai justamente nos mostrar como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que proceder para acessar esses dados a respeito da natureza, a respeito da sociedade, a respeito da saúde das pessoas, a respeito do que quer que seja. Tá? Então a gente tem essa definição aqui que nos diz que estatística é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados, ou seja, em todas essas fases a estatística nos ajuda, desde o momento de obter os dados na coleta até o momento de organizar melhor esses dados para que a gente consiga compreendê-los, até no final, na hora de interpretar e tomar decisões em cima deles. Tá? Então a estatística ela é fundamental para todos esses passos da pesquisa científica. Então, onde tem pesquisa científica, é necessário que tenha estatística. Tá? A estatística ela vai considerar que os dados são aquelas informações que a gente obtém de qualquer objeto de estudo que seja, a partir de observações, a partir de contagens, medições ou mesmo respostas de um grupo de pessoas que estejam sendo observadas. Tá? E quando a gente vai trabalhar com dados, é importante definir esses dois conjuntos de dados possíveis. Tá? Os dados referentes à população e os dados referentes à amostra. Num estudo, numa pesquisa, o que a gente quer de fato compreender é uma população, é como que essa população como que ela se comporta, parâmetros referentes a essa população, é o que a gente quer conhecer. Então, se eu estou estudando o clima, eu quero saber como que o clima é de uma determinada região. Se eu estou fazendo um estudo eleitoral, eu quero entender como que os eleitores de um determinado município, estado, país vão se comportar numa eleição ou como se comportariam se a eleição fosse hoje. Então, a população é justamente aquele grupo de objetos, de pessoas, de números que nos interessa. Tá? Então, a gente tem esses exemplos aqui. Todos os eleitores de uma cidade, por exemplo, todos os estudantes do curso de Geografia do IFE poderia ser uma população também a qual eu quero estudar. E aí, dessa população, para conseguir fazer um estudo, muito provavelmente a gente vai precisar obter uma amostra. A gente não vai ter acesso à população inteira, né? A todos os eleitores, a todas as condições meteorológicas de uma determinada região, enfim, a todas as formas de relevo de uma região possível. A gente vai, em muitos casos, obter uma amostra dessa população. A gente vai ter um subgrupo que esperamos ser representativo dessa população. Então a gente vai fazer um estudo nesse subgrupo, vai obter informações a respeito desse subgrupo e com essas informações a gente vai tentar dizer o que é a população. Tá? Essa é uma das tarefas que a estatística nos ajuda a fazer. E aí a gente tem as medidas que podem ser feitas e essas medidas elas podem ser chamadas ou de parâmetro ou de estatística. Se a gente tem uma medida que é da população inteira, se a gente conseguiu ter acesso a essa medida, a gente tem um parâmetro. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a população é pequena, tá? Ou então quando é feito um censo. Tá? Então, o censo ele é o que a gente chega mais perto assim, de ser um parâmetro populacional, né? Quando a gente está trabalhando com dados a respeito da população brasileira. Né? Então, seriam os parâmetros mais confiáveis que a gente teria. Né? Por isso que é tão importante que exista censo, porque são os melhores dados que a gente tem, são justamente aqueles dados que nos permitem calibrar as estimativas que são feitas. Né? Então, se eu tenho um bom censo, eu tenho boas estimativas depois para serem feitas e eu consigo identificar se elas estão boas ou não, inclusive. Quando eu tenho medidas que são referentes a um grupo, a um subgrupo dessa população, que é a maioria dos casos, eu tenho uma estatística. Tá? Eu tenho um dado estatístico, pode ser uma média, pode ser um desvio padrão, que são medidas que a gente vai mais para frente ver como é que a gente obtém.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas selecionadas, tá? Para testar um determinado remédio. Tá? Isso lá nas ciências médicas isso acontece muito. Tá? As reações que essas pessoas tiveram ao medicamento, tá? Se a gente puder quantificar, as médias vão ser dados estatísticos. Né? O desvio padrão vai ser um dado estatístico também. E com esses dados a gente tenta estimar como que a população é. Para fazer essa organização dos dados e para fazer essa inferência a respeito de como que a população é, a gente tem duas etapas diferentes que vão incluir duas áreas distintas da estatística. Tá? Então a gente tem duas áreas principais. Uma delas é a estatística descritiva, é aquela área que vai buscar descrever os dados a respeito de uma determinada população partindo de uma amostra. Tá? Então ela vai produzir esses dados, ela vai produzir dados referentes a uma amostra, vai nos ajudar a organizar esses dados, vai produzir resumos, representações, que podem ser gráficos, que podem ser tabelas, que podem ser índices numéricos, tá? A respeito de uma determinada amostra dessa população. Tá? Então, a estatística descritiva, ela nos leva da população até a amostra. Tá? Ela nos leva a fazer um estudo que seja o mais representativo possível dessa população. A outra área da estatística, ela nos leva da amostra até a população de volta. Quer dizer, com base naquela amostra, eu vou tentar inferir como que a população é. Tá? Então, essa amostra vai me fornecer um conjunto de estatísticas, tá? A respeito dos dados, tá? Dessa amostra, que a gente pode representar das mais variadas maneiras, e com alguns procedimentos estatísticos da estatística inferencial ou indutiva, a gente vai dizer qual é a confiabilidade que esse resultado tem. Ou seja, qual é o dado que eu tenho na população e com qual erro que eu tenho esse dado. Quer dizer, qual é a confiança que eu posso ter nessa estimativa a respeito da população. E essa confiança, ela se baseia em noções de probabilidade. Tá? Então, para estudar estatística inferencial ou indutiva, é necessário também fazer um estudo da probabilidade, que é uma área da matemática. Tá? Então, a probabilidade ela nos ajuda muito nessa segunda etapa da estatística. A gente vai, no primeiro momento, se ater à estatística descritiva. Tá? Bom, voltando aqui à questão dos dados. Os dados eles podem ser classificados em dois tipos diferentes, dois tipos básicos de dados. Existem aqueles que são quantificáveis e aqueles que não são quantificáveis. Os que não são quantificáveis a gente chama de qualitativo, tá? Que são dados que também interessam numa pesquisa. Você quer saber atributos, como por exemplo cores, tá? Nome de lugar, nome de cidade, modelo de automóvel, enfim, modelo de avião e daí por diante, tipo de rocha, né? Tipo de mineral. E esses dados, eles não são quantificáveis. Tá? Então você não tem como transformá-los em números. Eles vão constar como dados qualitativos numa tabela. Tá? E aí você pode depois ter a frequência deles. Né? Você pode estimar a frequência dos vermelhos, dos azuis, dos verdes e daí por diante. Bom, existem os dados que são chamados de quantitativos também. Então, os dados quantitativos, aí já são as medidas que a gente tira. Tá? Então, as altitudes, as temperaturas, pressões, tá? Vários parâmetros que a gente tem na geografia física são quantitativos, né? Na geografia humana também. Renda, né? Enfim, IDH, tá? Índices educacionais, tá? São todas medidas numéricas que a gente pode obter. Tá? Ou contagens, né? Então, contagens são os dados quantitativos em si também. Tá? Então, quantidade de grãos de areia, né? Quantidade de dias que choveu no determinado ano. Tá? São dados que a gente pode colocar numa tabela e trabalhar com eles também, pode fazer operações em cima deles. E aí, pensando nessas operações matemáticas, né, que é uma das etapas da estatística, fazer cálculos em cima desses dados,
existem diferentes níveis de medidas, tá? Diferentes níveis de mensuração desses dados. Então, alguns dados não permitem cálculo matemático algum, como aqueles que eu falei para vocês que são qualitativos, né? Então, aí a gente vai ter o nível nominal de mensuração, tá? Então, dados que estão no nível nominal não permitem cálculos, que é o caso de nomes, rótulos, qualidades, tá? Categorias de uso do solo, por exemplo, né? Área de agricultura, área de pecuária, áreas urbanas, são rótulos, tá? São características daquele determinado local, tá? Então você não vai multiplicar, nem subtrair, nem somar um valor pelo outro, né? Quanto que dá rural mais urbano? Não tem uma equação possível aí. O mesmo vale para tipos climáticos, para biomas, tá? Podem ser inclusive dados numéricos. Existem dados numéricos que podem ser considerados também no nível nominal, como por exemplo uma lista de RG, de CPF das pessoas. Tá? Então também são números, mas você não vai fazer contas com eles, não vai fazer conta com RG, com CPF. Bom, existe um outro nível de mensuração que é aquele que permite a organização dos dados dentro de um ranking, tá? Só que você ainda não consegue fazer operações matemáticas com eles. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é na mineralogia. Né? Um exemplo é da mineralogia. Quando você compara os minerais de acordo com a sua dureza, né? Tem alguns que são mais duros, tem alguns que são menos duros, menos resistentes ao atrito. Tá? Se você atrita um no outro, um vai acabar arriscando o outro. E foi feita uma escala que compara as durezas desses minerais. E essa escala ela é apenas ordinal, ela apenas compara a dureza de um com o outro. Ela não permite comparar numericamente, fazer somas e subtrações. Ela só permite dizer o que é mais e o que é menos. Então, em geral, quando você trabalha com rankings, né, com classificações, está trabalhando com níveis ordinais. Um terceiro nível de mensuração é o nível intervalar. Tá? Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com dados quantitativos, que já pode ser, por exemplo, obtidos por medidas. Então, você pode medir alguma coisa, como temperatura, por exemplo, tá? E pode, inclusive, obter diferenças entre elas. Então, por exemplo, hoje está 30 graus Celsius, ontem estava 20, tá? Significa que hoje está 10 graus mais quente. Enfim, essas diferenças você pode obter num nível de mensuração intervalar. Mas você não pode, por exemplo, obter uma razão entre eles, tá? Lembrando lá dos conceitos de razão e proporção que a gente viu no início. Então, se, por exemplo, hoje fez 30 graus, ontem fez 15, eu não posso dizer que a temperatura hoje é o dobro da temperatura de ontem, tá? Porque esse 0 graus Celsius não é um zero absoluto, não é um zero inerente. Esse 0 Celsius ele não significa o nada, ele apenas significa uma temperatura dentro de uma escala de temperaturas que alguém em algum momento definiu que é zero. Tá? Para não ficar tão confuso, a gente pode comparar com a escala Kelvin, tá? Que é a escala de temperaturas absolutas. Tá? Então, na escala Kelvin, que está num nível de mensuração racional, que permite fazer razões entre os números, se eu tenho uma temperatura 0 Kelvin, ali é o zero absoluto, não tem como ter menos que zero. É impossível uma temperatura abaixo do 0 Kelvin. Então, nesse caso, faz sentido falar que uma temperatura é o dobro da outra, porque aqui ela está se relacionando diretamente com um fenômeno físico, que é a ideia da energia que um objeto tem. Então, se eu tenho uma temperatura de 100 Kelvin e um outro objeto tem uma temperatura de 200 Kelvin, aí eu posso dizer que um tem o dobro do outro. Tá? Isso acontece quando o zero significa nada, tá? Quando é um zero inerente. Tá? Então, isso pode ser, por exemplo, aplicado a contagens. Né? Então, quantas pessoas assistiram a esse vídeo? Tá? 20 pessoas assistiram.
nenhuma pessoa assistiu, é zero. Tá? Se fosse menos do que isso, seria número negativo, é impossível, né, nesse caso. Então, o zero significa realmente zero. Né? Se amanhã serão 40 pessoas, né? Aí a gente pode falar que o 40 realmente representa o dobro do 20. Tudo bem esse exemplo? Com temperaturas do nosso dia a dia, Celsius ou Fahrenheit, né? Não vale essa razão entre uma temperatura maior e uma temperatura maior chegar num valor que tem algum sentido. Não tem sentido nenhum aquele valor. Tá? No nível racional tem. Tá? No nível de mensuração racional tem. Altitudes. Né? Então, a altitude 50 ela é o dobro da altitude 25, de fato. Tá? Então, é o teste que você faz para definir se é intervalar ou se é racional. Tudo bem? Bom, então a respeito dos dados, o que eles são, a gente encerra por aqui. Na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre a coleta deles, como que a gente chega nesses dados. E eu deixo aqui esses dois livros aqui como sugestão de leitura. Tá? Um deles é o livro Estatística Básica, da editora Pearson, que é um livro que eu tenho usado para basear as teorias e alguns exercícios que eu vou passar ao longo dessas semanas. E o outro livro é o Métodos Estatísticos para a Geografia, tá? Do qual eu vou também retirar alguns conceitos e passar um outro conjunto de exercícios também para vocês. Tudo bem, pessoal? Então é isso por hoje. Na próxima semana a gente continua a trabalhar sobre os dados. E é isso, até mais.